Olá, tudo bem? Então, aí, bem-vindo à nossa aula número 6, no nosso curso completo de matemática, não é? Hoje vamos então discutir aí, falar da função, vamos construir ou esboçar a função do tipo que é mais ou menos ax, mais ou menos b, mais ou menos q, tá bem? Primeiro, percebas que se for positivo numa função, não é? Percebas que essa função ela é crescente, né? Se for negativo, claramente que a função ela é decrescente. Então, se for mais b, é que a função então vai tocar no ponto, o b aqui representa o quê? Representa então o ponto de interação onde a função então ela vai ter que passar então pelo eixo dos y, né? O negativo então ela vai então abranger então esta parte, não é? E o positivo então vai abranger essa parte, não é? E mais ou menos o que aqui na verdade aqui vai representar a deslocação, a translação da função em relação aqui ao eixo vertical então, e ao eixo e ao eixo horizontal, correto? Vamos lá. Temos um exemplo aqui, vamos esboçar, né, esse gráfico f de x igual a modo de x mais 1 menos 2. Muito bem. Para esboçar essa função, a primeira coisa que tem que fazer, na verdade, é o seguinte: você vai ter que inibir essa parte, não é? Você vai ter que inibir essa parte. A função fica modo de x mais 1, tá bem? Então, vamos trabalhar com essa função. Como é que será? Né? Vamos considerar assim. X, mais uma vez, igual a 0, tá bem? Então, vamos calcular as raízes da função, que é igual a 0, não é? Então, aqui x é igual a quê? É igual, nesse caso, 1 passa para lá e fica menos 1, tá bem? Então, repara já que nós já temos nesta situação, os nossos pontos, não é? Os nossos pontos, que são o valor de x, né? Que é já o menos, né? O menos 1, e o valor de y, então, que é o ponto onde a função vai tocar pelo eixo de y, que é este ponto, não é? Então, que é este ponto, que é 1, fechou, não é? Então, a função, na verdade, vai tocar em que ponto? No ponto do x e no ponto do y, né? Esse ponto menos 1 e 1, correto? Então, vamos lá. Vamos então aí ver em que ponto nós estamos. Nós temos o ponto menos 1, este ponto que é nessa situação, tá vendo? Então aqui vou tocar aqui um ponto, tá certo? E outro ponto qual é? O ponto 1, não é? Que é este aqui. Então, na verdade, que é este ponto, correto? E aí já simplesmente terei que traçar a minha função. Recorda que a função é modular, não é? Nas aulas passadas, nós já falamos, na verdade, como passo a passo construir essas funções modular, tá bem? Então, vamos lá. E vou deixar aí na descrição, lá embaixo, tá bem? Todas as aulas completas aqui no nosso curso, de aula 1 até a aula número 5, não é? Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Traçar a função. Está aí. Então, como é que será? Eu vou primeiro, repare que a função, ela, como é modular, então, ela vai se comportar desta maneira. Assim? Não é? Assim? Ok. Repara muito bem que eu já teria o quê? Teria carregado toda a função, não é? Mas se não tivesse o menos 2, tá bem? Eu poderia então simplesmente pintar o quê? Pintar apenas esta parte, não é? Esta parte apenas, porque já ela é módulo, não é? É melhor você curtir lá a aula número 5 depois desta aula, tá bem? Vou deixar lá na descrição. Ok, ou a seguir. Repara, já tem o menos 1. Depois do menos 1, então, como a função é modular, funções modulares são funções refletoras, tá bem? Então, ela vai ter que refletir a função. Repara, muito cuidado, a função vai refletir em que ponto? No ponto, então, das abscissas, né? Que é esse ponto, não é? Este ponto, no ponto menos 1, ela vai refletir aqui. Mas não basta, precisa que você entenda a relação aos pontos de simetria, tá bem? Você não pode fazer assim, ou como que será assim. Então, eu preciso que tomes atenção. Qual então é o intervalo? Repara, daqui para aqui podemos considerar 1 metro, ou melhor, 1 centímetro, né? Daqui para aqui é 1, daqui para aqui é 1. Então, a deslocação, né, da função refletora vai deslocar-se então mais uma unidade, porque daqui para aqui é 1, daqui para aqui é 1, tá bem? Então, se a função passasse nesse ponto, então você ia deslocar-se mais 2 unidades, tá bem? Então, nesse caso, vamos então deslocar apenas uma unidade, correto? Ou unidade. Então, para aqui. Logo, o que eu vou dizer? Já terei então as minhas ordenadas, tá bem? Que é este caso, que é este ponto, não é? Este ponto, tá vendo? E depois, este ponto vai unir com este ponto. Uau! Repara bem como a matemática ela é linda, não é? Ok. Então, o que vai acontecer? Daí eu vou continuar isto a refletir a função, passando em que ponto? Passando neste ponto.
Tá a ver? Aí, então, por que estou a fazer isso? Na verdade é que esta parte aqui toda que é negativa, proibida, que não é faz para modular, vou refletir ela a este lado, assim. Tá a ver? Então, desta maneira. Atenção, eu teria ainda continuar com a minha função, passando por este ponto, não é? Mas esta parte aqui dizia que é negativa, então não é preciso que nós possamos traçar. Então, aí já temos então a nossa função modular. Você pode dizer, professor, mas é o ponto, né? Por que na verdade tem que ser o menos 2? Se você for levar o menos 2, colocar aqui no X, menos 2 mais uma vez, vai dar uma vez, estás a ver? Então, na verdade, é correto. Então, se for colocar menos 1, menos mais 1 é 0, então, que é este ponto, não é? Ok, então já tem a função, mas na verdade não termina por aqui o problema, não é? Dizer que se a função não tivesse o menos 2, tínhamos que carregar esta parcela e temos que carregar esta parcela apenas, tá bem? Ok, então a função é menos 2, então eu vou ter que deslocar esta minha projeção, né? Vou ter que deslocar a minha projeção em relação a quê? Se tenho aqui menos 2, então eu vou ter que deslocar o quê? Deslocar então 2 unidades para baixo, tá bem? Se aqui é negativo, então vou deslocar 2 unidades para baixo. O que tenho que fazer? Eu vou ter que começar por aqui, tá vendo? Tenho menos 1, vou deslocar, começo daqui, tá bem? No ponto onde a função toca no eixo do X. Então, vou deslocar 2 unidades para baixo, mas em relação ao eixo do Y, tá bem? Isso para baixo claramente, né? É o Y. Então, faço isto, não é? Começo agora. Vou deslocar. Tá vendo? Já desloquei uma unidade, correto? Mas esse não é o destino. Vou continuar mais a deslocar ainda. Tá vendo? A deslocar ainda 2 unidades. Então, qual é o destino? O destino, na verdade, da função é este ponto. Este é o ponto que nos interessa, tá bem? Aqui deslocamos uma unidade, aqui foi 2 unidades. Então, a função então, vai sentar neste ponto, tá bem? Repara outra coisa importante também que tens de perceber é que esta função vai passar ela em que ponto? Qual será então a sua abertura? Repare que a função deslocou-se para baixo, né? 2 unidades. Então, se nós queremos traçar a função, não é? Como é que será? Se aqui foi 2 unidades, então começa a contar daqui. Tá vendo? Já também tem que deslocar de novo 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda, correto? Contando aqui então 0 unidade, 1 unidade e 2 unidades. Então, a função então, terá que passar neste ponto, tá vendo? Então, no mesmo ponto de novo, 0 unidade, 1 unidade e 2 unidades. Então, o próximo ponto será este. Uau! É fácil, não é, meu irmão? Não é? Ok, então, daí então, é simplesmente então, terá que então, traçar o seu gráfico, não é? Agora, repara muito bem que ao traçar o gráfico, essa função lá em cima passar no ponto 1, lá tá vendo que a função vai acontecer no ponto menos 1. Ok, essas funções sempre, quando aqui menos 2, em relação aos pontos de interação dos y, elas sempre vão ter que coincidir, tá bem? Então, aí, vamos lá. Temos 1 e menos 1, então eu vou traçar o meu gráfico. Muito bem, então, depois, daí o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que traçar já de novo do outro lado. Uau! Então, aí logo nós já concluímos que, afinal de contas, o gráfico, né, dessa função modular, qual é? É esta parte, né? Esta parte, não esqueça que essa parte é a parte tracejada, não é? Essa parte, não temos nenhum interesse dessa parte, tá bem? Esta parte é a parte tracejada. Então, a função modular logo, né, qual é? É f de x, não é? É x mais 2. Aí você poderia perguntar, professor, este ponto, né? O ponto menos 3, na verdade é que, se você levar o ponto menos 3 e colocar aqui menos 3 mais 1, vai dar menos 2. Uau, consegues ver, não é? Então, é assim, na verdade, como é que as funções aí têm que, na verdade, você esboçar, não é? Muito prático e muito fácil, não é? E se você for ver, por exemplo, essa uma vez dá 2 menos 2 menos 2 dá 0, que é este ponto, né? Confirmar se estás aqui, então, inscrito, então, no nosso canal, aqui no teu canal, o canal da família, tá bem? Vamos, então, o número, a linha B. Repara, o que é que diz? Diz que para esboçar já o gráfico de f de x modo de x menos 2, né? Modo x menos 2 mais 3. Aqui, na verdade, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá antes, né? O que é que será? Vamos ter o seguinte, primeiro você tem que fazer aqui, tem que levar simplesmente essa parte, não é? O modo de x menos 2, tá certo? Então, o que é que será? Será, então, x menos 2 vezes igual a 0. Então, o x, não é? Que é igual, então, a 2. Quais são os nossos pontos? Os nossos pontos
que vamos ter? Vamos ter o ponto 2, que é o valor de x, e outro ponto qual é? O ponto menos 2, que é o valor então do y, onde a função o valor de b, onde a função vai tocar então pelo eixo dos y, correto? Então, vamos lá. Agora, o que vamos fazer? Temos aqui o nosso ponto 0. Começamos a traçar simplesmente o grafo apenas desse modo, tá bem? Vamos lá, o ponto 2 qual é? O valor de x é esse ponto. Vamos localizar o ponto, que é esse ponto, correto? O outro ponto menos 2 qual é? O outro ponto menos 2 é esse aqui, tá bem? Já o valor de y, né? Então, o que eu vou fazer já? Eu vou ter que já unir os pontos. Mas não te esqueça que apenas vou ter que tracejar a função. E esta, então, a função tracejada. E, então, o que acontece? A seguir, então, o que eu vou fazer já, vou ter que, então, refletir a função. Em que ponto? No ponto 2, não é? No ponto 2. Repara bem que a função antes passar pelo ponto menos 2. A seguir, então, ao refletir a função, então, vai ter que passar pelo ponto 2, correto? E esta maneira. Muito bonito, não é? Fácil. Então, a seguir, então, já tem a função. Qual é? A função é esta que eu tenho, esta parte. Não se esqueça, esta parte e esta parte. Esta parte não precisamos, tá bem? Porque na verdade, aí, porque a função é modular. Muito bem, então trabalhamos simplesmente com esta parte de cima, tá bem? Então, vamos então deslocar esta parte de cima quando anda 3 unidades para cima. Aí começa mais a tua atenção. Então, temos aqui 0 unidades, tá bem? Então, vamos deslocar a função. Vamos deslocar a função, uma unidade, não é? A função, aqui é uma unidade, vamos deslocar a função 2 unidades, não é? Vamos deslocar a função 3 unidades. Será assim. Tá vendo? Então, a função estará nesse ponto, tá bem? Então, temos 3 unidades, que é 0. Então, aqui, uma unidade, 2 e 3 unidades. Então, a função estará nesse ponto. Então, o ponto a seguir, o que temos que fazer já? O que temos que fazer? Repare que a função, ela subiu 3 unidades, não é? 3 unidades. Então, 0 unidade, 1 unidade, 2 unidades, mais 3 unidades, tá bem? Então, então a função irá cortar este ponto, correto? Essa situação. E em relação aos ângulos, né? As projeções da função, o que vais ter? Então, a função, se ela começa daqui, então começamos a contar, não é? 0 unidade, 1 unidade e 2 unidades. Repara muito bem que daqui foi 0 unidade, 1 unidade, 2 unidades. Se a função iniciar este ponto, então vai ser 0 unidade, 1 unidade, 2 unidades. Uau! Simples, não é? Então, repara já em relação às projeções da função. O que vai acontecer? Se subiu 3 unidades, então, o que vai acontecer? Teremos, então, 0 unidade, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades da função, tá bem? Então, essa função, eu poderia, então, projetar a função, não é? Podia, aqui 0 dar 1, 2, 3 unidades. Então, podia a função aqui projetar desta maneira. A função desta maneira. Assim. Está aí o nosso gráfico. Afinal de contas, então, o gráfico aqui precisado é esta parte, não é? Logo, esta função, não é? Esta função citada, não é? Que então, podemos então chamar que, podemos dizer que é a função f de x, modo de x menos 2 mais 3, não é? Muito prático, hein, meu irmão? Muito fácil. Não se esqueça então de colocar aquela tua subscrição, não é? Para ficar então atualizado aqui a todas as nossas novidades, não é? E lá na descrição deixamos um curso completo, para além deste curso que é o nosso segundo curso. Lá deixamos lá então um curso completo de desafios de matemática básica, e esse segundo curso então que é então, o curso então sobre então a matemática completa, o curso de matemática sobre a matemática completa, tá bem? Não se esqueça de curtir então a aula número 7 a seguir. Falou!